Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clique no botão abaixo, ative a notificação e dê um like para o YouTube sugerir esse vídeo para outras pessoas. Hoje o meu convidado é o profissional de educação física e diretor da Maximize Assessoria Esportiva, Fairo Brasil. O Fairo tem formação em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e especialização em Fisiologia do Exercício e Atividades Físicas Adaptadas, além de possuir certificações internacionais. O Fairo também é técnico e preparador físico de atletas de futebol, triatlon e natação, inclusive paralímpico. Como atleta, obteve resultados expressivos em competições de natação nos anos 90 e como corredor amador já correu 4 maratonas e mais de 20 meias maratonas. O Fairo é fundador e diretor da Maximize há 14 anos. Inclusive, ele é meu treinador há mais de 5 e sem qualquer dúvida contribuiu diretamente para os resultados satisfatórios que eu consegui alcançar na corrida de rua. Fairo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por você ter vindo. Satisfação estar aqui. Participando aqui do Vida e Performance. Fairo, conta pra gente aqui como que é a sua rotina do dia a dia, além de prescrever os treinos para os seus alunos, que é o meu caso. A rotina é um pouquinho puxada, né? A gente que tem família sabe como é, né? Tem que dar toda assistência, filhos. E, obviamente, eu não trabalho só na Maximize, eu tenho alguns outros afazeres. Dentro da educação física eu trabalho como servidor público atendendo um público exatamente na área da saúde, então eu trabalho vinculado a unidades de saúde e também tenho um trabalho com atletas paralímpicos, que já se estende aí há quase 20 anos. Que é um trabalho bem bacana, né? É um trabalho diferenciado, fui um dos pioneiros aqui no estado e a gente tem resultados aí muito expressivos no decorrer desse projeto. Não, perfeito. Fairo, eu trouxe aqui algumas perguntas, né, voltadas principalmente para os interessados tanto de preparação física, para a pessoa que está querendo sair do sedentarismo. Então eu trouxe umas perguntas aqui para fazer para você, ok? Vamos lá. Vamos lá? Então aqui, como o público do canal já sabe, eu tive uma transformação pessoal muito grande com a prática da corrida de rua, né? Porém, eu encontrei prazer no esporte, né? Como profissional de educação física, qual o primeiro conselho que você daria para alguém que está querendo sair do sedentarismo, Fairo? Vamos lá. Existem, obviamente, muitas possibilidades. As pessoas elas precisam procurar uma atividade que se encaixe na rotina. Então, eu acredito que ela precisa experimentar, mas, obviamente, ela precisa se identificar. Se ela for simplesmente pelo modismo, essa atividade de moda, com certeza tende a fracassar essa continuidade. Entendi. Então, assim, primeiro é organizar o dia da pessoa, né? Ver qual o melhor momento que ela consegue encaixar ali no dia a dia dela, né? E também essa coisa que eu falei de sentir o prazer também na atividade é muito importante, né, Fairo? Primeiro de tudo, é o que você disse. Não adianta, eu posso ter prazer em praticar algo, mas se essa atividade ela não se encaixa na minha rotina, fica impossível. Exemplo, vou fazer uma aula de pilates, mas eu tenho horários específicos para frequentar e isso não se encaixa na minha rotina, não adianta. Então, de repente, uma outra atividade que você tem uma flexibilidade maior de horário se encaixa melhor, então é essa atividade que a gente precisa buscar. Perfeito. Vamos lá, e uma outra pergunta é a seguinte, Fairo. A prática da corrida de rua vem aumentando a cada ano, principalmente aqui no Brasil, né? Inclusive existe uma estimativa que aqui no país já superou 5 milhões de praticantes da atividade, né? Como que você enxerga esse movimento sendo aí sócio-diretor de uma assessoria esportiva? Eu posso dizer que o boom da corrida de rua, ele aconteceu cerca de 10, um pouquinho mais, 15 anos atrás, onde as pessoas realmente se despertaram e perceberam que a corrida de rua era algo fascinante. Então, se nós pegarmos o histórico de provas há 15 anos atrás e hoje, sem dúvida a gente tem um número enorme de possibilidades de corrida, que vão desde 5 km até ultramaratonas. Então, o mercado ele realmente cresceu. Uma dificuldade que eu vejo dentro desse crescimento foi exatamente que as pessoas elas acabam negligenciando os primeiros passos para começarem a praticar essa atividade com segurança.
porque é o que a gente costuma dizer que correr é diferente de sair correndo. Então, e esse é um complicador. As pessoas acabam vendo, olha, estou vendo na TV a corrida tal, ou não fazendo uma propaganda, mas pensando aqui na nossa corrida das 10 milhas Garoto, eu quero participar da Garoto, e às vezes nos procuram, mas ela nunca participou de uma corrida de 5 quilômetros. Então, querer pular etapas é um grande complicador dentro desse mercado. Fairo, pegando esse assunto que você falou, das pessoas e de repente terem um objetivo, mas não começaram nem os primeiros passos, né? Eu conheci muitas pessoas que foram com muita sede ao pote e conseguiram uma lesão em pouco espaço de tempo, justamente porque acham que sair correndo é igual lembrar a infância, mas na verdade existe uma técnica, existe toda uma preparação, existe toda a parte educativa da corrida de rua, né? Você enxerga isso? Você vê que as pessoas às vezes assim colocam quer já sair fazendo logo uma prova desafiadora porque ela quer se desafiar, mas na verdade ela não está pronta? Isso acontece muito na prática, numa assessoria esportiva? Dentro das assessorias posso dizer que não. Elas procuram e aí o profissional vai exatamente exercer ali a função de tentar controlar e tentar fazer com que ele evite essa lesão. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, Bira, as pessoas, até pela corrida ser um movimento natural, ou seja, para quase todas as pessoas, a corrida ela acontece em um momento da vida. Então, na infância, por que eu falo quase todas as pessoas, né? Existem as pessoas que têm alguma deficiência ou mesmo aqueles que realmente não podem fazer por alguma limitação. Mas para a maioria das pessoas é muito simples correr. E aí elas falam, poxa, para que eu vou pagar por algo que eu já sei fazer? Entendi. Então elas não enxergam que a assessoria ela tem um serviço por trás de estar monitorando todas as variáveis e controlando exatamente esses pontos. Olha, tecnicamente você precisa correr assim ou assado. Não é simplesmente pegar um vídeo e a gente pega hoje o maior maratonista do mundo, o Kipchoge, e fala, vou correr exatamente igual a ele. Sem dúvida, se você tentar correr igual a ele ou eu mesmo, nós vamos ter lesão. O cara ele é esguio, ele tem uma técnica de pisada que não se enquadra para você, que eu conheço bem, que não se enquadra para mim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e somente um profissional habilitado é que vai reconhecer e vai poder fazer uma indicação correta. Perfeito. Então, assim, não adianta. Correr e sair correndo é muito diferente e a gente precisa buscar orientação. Sim. Inclusive, aproveitando até exatamente isso que você falou, eu lembro que eu fiquei mais de um ano correndo provas de 5 km até eu me sentir habilitado a aumentar a distância de ir para 10, né? E sendo que eu conheci pessoas que mal estavam correndo 5 km, quiseram correr uma prova de 15, 16 e assim, tiveram a lesão, desistiram do esporte e o esporte acabou virando uma frustração, sendo que poderia ser uma grande alegria na vida da pessoa, né? É aquela história, né? Eu subo a escada de degrau em degrau ou eu tento subir vários degraus. Então isso, assim, sem dúvida, dentro do esporte tem que ser levado em consideração. Ir de degrau em degrau para você chegar a um objetivo maior, que é a sua meta. Perfeito. Como você já me conhece bem, né? Eu sigo com bastante atenção as suas prescrições de treinos e provas. Qual dica que você daria para as pessoas manterem uma regularidade mínima nos treinos? Porque assim, eu sou um pouco metódico, dificilmente eu vou falhar algum treino, você sabe disso, né? E quando acontece, eu te aviso com antecedência, eu justifico, porque esse é uma coisa pessoal, né? É uma coisa muito particular do Bira. Mas como que você enxerga, o que você sugere para as pessoas terem uma rotina mínima de estabilidade para os treinos? Então, como eu disse anteriormente, é procurar encaixar no seu horário que horas a corrida vai entrar. E, obviamente, todas as atividades associadas a ela, um treinamento de força, um treinamento de mobilidade, enfim, precisa criar essa rotina. Estabelecido isso, eu não tenho dúvida nenhuma que
ter uma meta. E muitas vezes essa meta pode ser uma prova. Através dessa prova, você estando inscrito, obviamente de acordo com aquilo que o seu treinador indicar, você consegue ter um objetivo mais palpável, não fica uma coisa solta. Então, nesse sentido, você consegue manter uma rotina melhor. E aí, quando você perde um treino, você obviamente pensa, poxa vida, eu estou deixando de cumprir algo e estou sabotando esse planejamento para alcançar essa meta. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que criar objetivos fixos, metas mesmo a serem alcançadas como inscrição em prova. Uhum. E aí eu não estou falando especificamente de nenhuma distância. E aí pode ser um tempo, pode ser um projeto de participar de uma prova diferente, seja ela de trail, seja uma prova de pista, ou mesmo eu tenho uma viagem e quero buscar nessa viagem participar de uma prova. É uma coisa assim que realmente as pessoas precisam se organizar e tendo essas metas, sem dúvida, fica muito mais palpável. Perfeito. E Fábio, você enxerga que as pessoas realmente estão se preocupando mais com saúde nos dias de hoje? Você enxerga, além do esporte, você, de um modo geral, você acha que as pessoas estão começando a ficar mais conscientes em relação à saúde? Infelizmente, eu não vejo isso. Muito pelo contrário. O que eu percebo é que as mudanças sociais, elas interferem diretamente na saúde das pessoas. Obviamente, pela falta de orientação que existia anteriormente, poucos profissionais de educação física que estavam realmente preocupados com saúde, a educação física mudou muito. Sim. Então isso, sim, a gente tem mais pessoas envolvidas nesse processo que conseguem dar orientações maiores sobre saúde. Mas o que eu percebo é que, infelizmente, algumas pessoas não têm acesso ou mesmo não querem. Só buscam isso quando já está transbordando, ou seja, quando você já está num ponto onde você precisa remediar. Eu acho que eu fui claro e você é um bom exemplo disso. Você teve uma superação, mudou toda a sua história a partir de algo que realmente te sensibilizou e falou, bom, é aqui nesse caminho que eu sigo para melhorar minha vida, para melhorar minha saúde. Então, assim, as pessoas, infelizmente, elas podem ter até mais acesso a esse tipo de informação, mas no público geral, eu vejo que poucos ainda buscam esse caminho. É uma pena, né? Porque a gente sabe, só depois que enxerga os benefícios que a gente vê o quanto que muda a nossa vida para melhor, né? Com certeza. E quando você se sente saudável, quando você traça uma linha nesse sentido, tudo fica mais simples e você tenta se sabotar cada vez menos. Então, aquele lanche exagerado, ele vai acontecer menos vezes, aquele exagero no álcool também diminui. E o que eu penso assim, é que a gente não tem que abdicar de nada, só que você precisa de limites. Então, se você quer manter uma rotina saudável, isso não impede você consumir uma quantidade normal de álcool, ou mesmo fazer um lanche, mas não precisa ser todos os dias. Sim. Não precisa ser, 3, 4 vezes por semana. Enfim, tem que ter um pouquinho mais de orientação, mas também precisa de mais bom senso. Equilíbrio e bom senso, né? Perfeito. E Fábio, para a gente finalizar aqui, fala um pouco sobre os seus projetos, tanto pessoais como profissionais, ainda para esse ano de 2019. O que você tem em mente aí para esse ano que está entrando exatamente no segundo semestre agora? Bom, a gente, dentro da Maximize, a gente sempre tenta traçar algumas provas-alvo. Então a gente vai com um grupo grande esse ano ainda para a Maratona de Florianópolis e obviamente as outras provas associadas, a meia, os 10 km, porque nem todo mundo vai fazer a maratona. Claro. Eu, em especial, procuro fazer uma maratona por ano. É uma distância desafiadora para mim, então isso, de certa forma, me obriga a ter uma meta e, obviamente, me manter ativo para estar fazendo essa distância. E eu tenho, como ex-atleta, a gente sempre pensa na medalha de ouro, né? Eu tenho já uma medalha de ouro,
que é a minha filha, vai completar 5 anos, mas eu estou prestes a receber uma nova medalha, esposa grávida, filha chegando aí daqui a alguns meses. Então, o projeto 2019 agora é realmente concluir a maratona e depois cuidar um pouquinho mais da família. Não, perfeito. Fairo, olha, eu só posso agradecer você ter aceito o convite de participar aqui do Vida e Performance. E você, como meu treinador, você me acompanha aí no dia a dia, você que prescreve os treinos. Eu vou aproveitar aqui o espaço para agradecer o Fairo, porque o Fairo sempre foi muito empenhado e sempre se preocupando, né, também com o meu dia a dia, porque a gente tem nossos compromissos pessoais, família, tudo, e o Fairo sempre foi consciente de enquadrar meus treinos na realidade do dia a dia. Só posso agradecer, Fairão. Muito obrigado mais uma vez aqui. E pessoal, acompanhe a gente, canal Vida e Performance, sempre com um convidado ou com um tema relacionado a bem-estar, saúde, gestão de pessoas, enfim, tudo que for ligado às experiências humanas. Muito obrigado, abraços e até a próxima.